Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. No projeto anterior você utilizou um transistor para poder controlar o motor. Nesse projeto você vai utilizar um circuito integrado, um controlador muito popular, o L293. A vantagem do uso desse chip é que você pode controlar até 2 motores ao mesmo tempo, além de poder também controlar a sua direção. Esse chip também dá para utilizar ele para controlar motores de passo. Nós ainda vamos falar mais um pouco sobre motores de passo na próxima aula. Mas este circuito serve tanto para o motor DC como o motor de passo. Você também pode utilizar um outro chip compatível, pino a pino, que é o SN754410, que tem aí uma taxa de corrente mais alta. Então, para motores mais potentes, você deve utilizar um outro circuito. Nós temos aí a lista de componentes que serão utilizados para esta aula. Se por acaso sentiu falta aí de alguma coisa, o diodo, lembra que o diodo era muito importante? Então não se preocupe, porque esse CI tem seus próprios diodos internos e por isso você não necessita dele para esse projeto. E nós gostamos também de utilizar aquela plaquinha de shield para acelerar o processo de prototipação, evitando que você tenha que ficar fazendo soldas, colocando dissipadores, entre outros. Olha alguns diodos espalhados aqui pela placa. Olha que legal. Isso acelera muito a prototipação. Evitem de utilizar aí componentes soltos, porque dá mais trabalho e dá mais chance de falha. Então, para uma prototipagem mais rápida, é legal você usar esses módulozinhos que estão disponíveis e a um custo muito baixo. Então, vale a pena usar estes. Vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é interessante porque, como havia dito, é uma ponte H, nós vamos explicar também. Ele tem saída para 2 motores. Ele tem alimentação externa, então você alimenta os motores através de uma fonte externa e você ativa através desse jumper 5 volts. Quando você ativa 5 volts aqui, você leva 5 volts aqui para o seu Arduino. Então você pode utilizar essa saída para alimentar o seu Arduino. Aqui nós temos 2 jumpers que ativam os motores e aqui nós temos as entradas das fases para controlar o motor. Mais adiante vou explicar a função deles também. Lembrando que quando você tira o jumper, aí você tem que alimentar a placa através desse pino aqui de 5 volts. Ao invés de sair energia, você manda energia para ela por essa porta. Só que aí você vai ter que usar motores bem fraquinhos, porque senão o Arduino não vai aguentar. O que seria então essa ponte H dupla? O componente, então, dessa aula é esse controlador 293D. É muito semelhante também ao SN754410 que eu havia dito. Você pode escolher até outros chips, só que você vai ter que dar uma pesquisada na internet para escolher outros que sejam compatíveis com pino a pino. 293D, nós chamamos assim de ponte H dupla, porque ele forma a letra H. Se você olhar aqui, nas pontas nós temos um transistor em cada ponta, que faz aquela questão da válvula de abrir e fechar, e aí ele assemelha a letra H, então por isso nós chamamos ele de ponte H. É fácil também de explicar como que faz a inversão dessas fases, porque olha só que legal. Aqui nesse exemplo, nós temos aqui à esquerda a figura que fala aí que no canto inferior nós temos o circuito fechado e aqui no superior fechado. Isso vai fazer então que a energia vai fluir num sentido para o motor e aí ele vai girar para um lado. E aqui no exemplo da direita, você vai perceber que fez a inversão, ele abriu embaixo, fechou e abriu, e aí ele vai fazer o giro do motor em outro sentido.
Então fica aí no abre e fecha desses transistores para justamente fazer a inversão do motor, fazer o motor girar para um lado para o outro. O CI que nós estamos trabalhando, ele é formado por duas pontes H. Então ele tem uma dupla dessa, então por isso que a gente fala que é uma ponte H dupla, esse CI, porque aí ele pode controlar também um motor de passo, que usa 4 entradas. Ao invés de 2 entradas como o motor comum que nós temos, no motor de passo nós temos mais entradas. E aí com essa ponte H dupla, do 293, nós vamos conseguir essa proeza de controlar um motor de passo. Mas isso é na próxima aula. Vamos para os exemplos. Então aqui nós temos os esquemas de ligação, é bem simples. Você vai alimentar aí de 6 a 12 volts o seu dispositivo. O GND está aqui. Aqui no caso, suponha que você tenha ligado o cabo USB aqui, então você não precisa pegar a energia dos 5 volts e levar aqui para o VIN do Arduino. Aí você pode fazer esse esquema de ligação e manter o cabo USB conectado nele. Aqui então nós temos as duas saídas. Fique de olho para ter o jumper conectado e o esquema aqui de ligação nas portas corretas. Vou explicar o código para vocês agora. É bem simples. Nós temos aqui uma variável que recebe, que poderia ser declarado como uma constante também, que recebe aqui os pinos do motor 4 e 5. Eu defino como saída, como se fosse um LED, output. E aí, para girar o motor, é muito simples. É a mesma coisa de que estivesse ligando um LED. Eu ligo um lado e desligo o outro. E aí ele vai fazer o motor girar no sentido horário. Para parar o motor, eu mando 2 sinais altos na porta. Aí o motor vai ficar parado. Se eu quiser inverter o giro do motor, eu jogo um low e um high, diferente do lado de cá. E uma outra situação que você pode ainda fazer é colocar low-low. Só que nessa opção low-low, vamos supor que o seu robozinho esteja numa ladeira, com a opção high-high, ele fica parado na ladeira. Mas com a opção low-low, o motor vai ficar livre. Então pode ser que o peso do próprio robozinho faça com que o motor gire e vai andando como se estivesse aí no ponto morto, vamos dizer assim, dos carros. Então, essa função, nessa questão aqui do low-low, o motor fica livre. Aqui nós só estamos ligando e desligando o motor e fazendo ele girar para um lado e para o outro. E agora, dá para controlar a velocidade? Dá, lógico que dá para controlar a velocidade. Para isso, você vai utilizar aonde estava conectado aquele jumper, você vai colocar ele numa porta PWM, tem que tomar cuidado para você não ligar uma porta igual a 4, que não tem o recurso PWM, você tem que ligar uma porta com PWM nesse lado aqui no jumper, onde estava o jumper. A mesma coisa se estivesse utilizando o motor do outro lado. Então você liga um cabo 3 aqui no primeiro pino, não no pino superior, no primeiro pino igual está aqui no desenho. E aí você vai conseguir controlar a velocidade do seu motor. Vamos no código então. Para exemplo desse código, você vai utilizar a porta serial para dar os comandos. Então nós vamos manter o Arduino conectado ao computador. E nós vamos apertar o botão 1 para o seu motor girar para um lado. 2, o motor para. 3, o motor gira para o outro lado. Se você apertar qualquer outra tecla, o motor vai ficar parado também, ele vai desligar todos os pinos. Você pode até aproveitar a parte do código anterior, sair fazendo as modificações, ou baixar lá o código disponível no site. Aqui eu coloquei os pinos 4 e 5 e o pino 3, que vai fazer a velocidade. Inicializei a serial pelo 9600, serial begin, e aí aqui eu coloquei, acrescentei, né, a parte da velocidade, velocidade output. Faço a leitura da porta serial, tem aqui este comando. Esse comando é muito útil para quem está usando o Arduino Leonardo. Os outros, às vezes, nem precisa fazer a leitura dessa forma. Mas,
por via das dúvidas, faça a leitura desta forma aqui, que vai ser garantido, independente se você está no Uno ou no Leonardo. Aqui, com essa função do if aqui, ele pega os dados que estão sendo transmitidos pela porta serial e armazena numa variável. Essa variável entra no switch case. Então, se você apertar o número 1, caso seja 1, o que ele vai escrever? Na log write. Aqui nós colocamos a velocidade do nosso motor. Através do comando analog, que nós utilizamos nas portas PWM, eu vou colocar de 0 a 255. No meu caso aqui eu coloquei 200. Então a velocidade do motor vai ser 200. E aí ele vai ser 200 e vai girar para um sentido. E eu estou imprimindo para que lado que o motor está saindo. Então lembre-se que quando você subir o código para o seu Arduino, apertar lá no botãozinho da lupa para aparecer a janelinha para você apertar o número 1, e quando você apertar o número 1 já vai aparecer lá qual é a direção que o motor está seguindo. Caso o motor você aperte o número 2, ele vai pegar e vai colocar velocidade 0. Olha que interessante, eu poderia colocar low low, high high, ou então simplesmente colocar 0 na velocidade, e o motor vai continuar parado. É interessante também quando você inverte, porque aí você vai andar para trás, utilizando aí o número 3. E se por acaso apertar qualquer outra tecla, ele faz um for aqui, pegando desde o pino 2 ao pino 11 do Arduino, e sai desligando todos os pinos. Isso não é obrigatório, é opcional, mas é legal você criar aí outras funções dentro do seu switch case para evitar, né, que tem aí maiores problemas. E até a próxima aula.